Hello! O mundo está perdido? Será que esse é o final dos tempos? Será que é o apocalipse, o anti-rumba? Essa é a vinheta aí, Brad. Hello! Budismo Pop, Rise and Strikes Again. Aqui estamos. Dá logo o seu like, se inscreve logo no canal, aciona logo o sininho, fica até o fim para mostrar as relevâncias do nosso programa para o YouTube. Gente, desde que eu sou criança que eu ouço essas questões, esse mundo é um mundo terrível. Quando eu tinha 6 anos, em 1959, eu ouvi o seguinte: o 1960 chegando, o mundo vai acabar. Ah, sim, também tinha aquela que era muito comum em casa de minha avó. Onde é que esse mundo vai parar? As garotas estão usando calça comprida e dançando rock and roll. 1961. Well. E aí, a gente começa a perceber uma coisa primária, né? Bem primária. Nunca foi fácil viver. A primeira coisa que eu li assim que me alfabetizei numa importante revista da época chamada O Cruzeiro, foi que tensões entre palestinos e judeus poderão levar à Terceira Guerra Mundial. Parece que foi ontem, né? Não foi. Essa revista é de junho de 1962. De lá para cá, com quantas vezes nós vimos judeus e palestinos na cena, né? Agora, para gente que pratica budismo, essa era é conhecida como Era de Mapô. Meus amigos. Shōhō Sakyamuni, primeiros dias da lei, século 6 antes da Era Comum. Na China, século 6 da Era Comum, século 6 da Era Comum, Tiantai, Zorro, médios dias da lei, Buda dos médios dias da lei. Nichiren Daishonin, século 13, 2000 anos depois, praticamente, Sakyamuni, últimos dias da lei. Mapô. Bom, o que a Era de Mapô tem de diferente das outras, já que a humanidade vem aos trombolhões avançando no tempo e no espaço? A Era de Mapô é conhecida no budismo como os últimos dias da lei. Por quê? Porque a lei vai sofrer a sua última redução. Os 80 mil ensinos do Sakyamuni, todos os escritos do Tiantai, estão reduzidos na partícula Nam-myoho Renge-kyo. Muito bom. Mas o que tem a ver isso com os últimos dias da lei? Bom, últimos dias da lei sob esse aspecto, ela não poderá ser mais reduzida. Agora, quando chega o momento da humanidade que o tesouro mais precioso que uma pessoa pode oferecer a ela mesma é ouvir a voz do próprio coração, aí você começa a ver que as dificuldades do mundo aumentaram muito. As pessoas estão perdendo o hábito de ler. As pessoas estão estudando cada vez com menos apreço pelo que aprendem. As ideias de graduação estão utilitaristas. Ninguém estuda para atingir excelência. A gente nota, meio assombrado, eu dei aula há muitos anos de minha vida, que a maior parte da garotada acaba pensando em fazer concursos para o tribunal, para aquele banco estatal, do que estudar para produzir realmente algo. Isso mostra que a tal Era de Mapô, ela tem um dado sombrio de uma solidão explícita, de uma ausência de si mesmo. Porque se você não tiver uma voz interior, você fica sujeito às flutuações, igual madeira na água. Você vai ser influenciado o tempo todo, porque o mundo está cada vez mais difícil. As pessoas hoje, elas se orgulham de serem tolas, ou adoram se tornar vítimas, ou criar situações que possam levá-las a falar um monte de coisa, horas a fio, que não significam nada, porque agora o discurso não tem mais que estar conectado aos fatos. Há uma era de opiniões onde o conhecimento, a episteme, ficou secundária. E isso produz um mundo cada vez mais difícil. As famílias estão desordenadas enquanto esse processo está acontecendo.
As pessoas estão sendo instadas a escolher as coisas que a natureza fazia num determinado tempo, instadas, levadas a escolher, fora da hora, inclusive, opções que naturalmente encontrariam se fossem viver. Estamos queimando etapas da infância que não poderão ser reparadas. E isso tudo cria uma dificuldade dramática para a solidariedade, para a empatia, para o amor, para o cuidar do outro. E torna a individualidade algo que é absolutamente dramático, no sentido em que, se você não tiver como indivíduo uma vida interior, você não poderá contribuir em nada com os outros indivíduos que não têm uma vida interior. E aí você começa a entender que a Era de Mapô, ela tem uma viagem anti-horário, no sentido do que o budismo viaja. Por quê? Porque o budismo preza a vida de cada indivíduo, de cada pessoa. Homens e mulheres e tudo que daí deriva atinge a iluminação mediante a lei de Nam-myoho Renge-kyo. O Buda não precisa de ter empatia. O Buda não precisa se preocupar com verdade e justiça. Isso são atributos iluminados do Buda que são inerentes. Por outro lado, a Era de Mapô, ela não valoriza a vida. Ela não valoriza as relações. As pessoas estão se esquecendo abertamente de ser para ter. As pessoas estão perdendo o contato direto. Eu estou olhando abismado as pessoas que vão para shows e ficam se filmando, ou filmando os artistas e quando filma o próprio rosto, ao invés de ver o show. Eu sou muito velho para atinar sobre isso. Mas quando a gente pensa do ponto de vista budista da Era de Mapô, é a era apropriada para o Shakubu, a propagação correta da lei para a pacificação da Terra. E isso é incrível porque é exatamente na era mais difícil do planeta que o budismo vai pontificar. Tem um amigo nosso aqui do Rio de Janeiro que falava assim, uma reunião budista, uma casa, está acontecendo uma reunião budista do Nam-myoho Renge-kyo, da nossa Gakkai, ela é como um hospital. Eu falei, bacana, mas como assim? E ele falou pra gente assim, esse veterano, a reunião budista que a gente oferece para as pessoas, ela é um hospital, mas não é um hospital comum, é um hospital de campanha. Uau, man! Não sei se vocês sabem, hospital de campanha são aqueles hospitais improvisados do lado dos campos de batalha em todas as guerras, onde todas as pessoas aleijadas, mutiladas, feridas de todas as maneiras são agrupadas para tratamento. Ou seja, isso dá um retrato legal da Era de Mapô. As pessoas estão chegando até nós chateadas, destruídas, sem esperança, tristes. E quando nos encontram, acabam encontrando alento, acabam encontrando alternativa, acabam encontrando um acolhimento, acabam encontrando pessoas corajosas que são capazes de incentivá-las a fazer o quê? Terem coragem também. Porque sem coragem não se chega à felicidade nessa vida, nem em nenhuma outra. Então, é legal a gente entender a Era de Mapô como um movimento que nos permite levantar voo, porque os grandes aviões a jato só conseguem levantar voo quando o vento está totalmente contra. E a gente que pratica budismo de Nam-myoho Renge-kyo sabe que o mundo que nós estamos vivendo nele está contra. Contra o quê? Contra aquilo que a gente mais preza, a vida e as relações humanas dentro da vida. Então é legal a gente fazer uma reflexão e se estamos interessados em mudar o mundo, vamos recitar Nam-myoho Renge-kyo para mudar primeiramente o nosso próprio coração. Muda o seu coração e o mundo todo muda. Então vamos cair para cima nessa Era de Mapô. Beleza? Pensa nisso. Cuidado com a escuridão. A gente se vê.